Olá, meus amigos, louvado seja Deus, mais um programa que Deus está nos permitindo apresentarmos, que é o programa Palavra Urgente. Tem bênção, tem depoimento, tem fatos aqui curiosos, tudo isso nessa programação, nesses minutos que vão abençoar a sua vida. Tem participação de médicos, doutores falando sobre o assunto e o mais importante, nós temos depoimentos. Testemunhos de pessoas que enfrentaram situações difíceis, que parecia ser até situações consideradas insolúveis ou difíceis de serem resolvidas, mas que Deus operou o milagre. Isso mesmo. É o caso de hoje que nós temos aqui a Andresa Maiara. Ela sofreu um acidente e isso, trouxe muitas dificuldades para a vida dela. Mas não há nada que Deus não resolva, principalmente quando a pessoa busca Ele. Eu quero que você fique ligado e no final dessa programação, eu quero unir a minha fé com a sua para fazer uma oração com o objetivo de te abençoar. Vamos agora ao depoimento aqui da nossa amiga. Ô, Andresa, o que aconteceu? Conta pra gente aí, Andresa. O meu acidente foi em 2019, onde eu tive uma fratura exposta na perna direita, onde um carro ele invadiu minha pista e o carro parou em cima da minha moto, impressando a minha perna. Me levaram para a UTI, porque eu tinha perdido muito sangue e como o osso estava para fora, então ali tinha risco de perder a perna. Os médicos chegaram a dizer que ela ia ser amputada a perna, porque o acidente foi gravíssimo. Acionei logo os pastores já começaram a ligar para o pessoal para entrar em oração. Na primeira cirurgia, os médicos trabalharam 6 horas na minha perna, tentando reagir, fizeram enxerto, também a minha perna não estava reagindo. Ficou 7 dias na UTI, eu sei que não foi fácil para a gente, mas todo o tempo eu nunca perdi a fé. Andresa passa por 3 cirurgias sem obter resultado. Mesmo assim, permanece confiante que Deus a curaria. O médico disse assim, mãe, fizeram 3 cirurgias, na 4ª ele me chamou, ele disse, mãe, eu vou falar uma coisa para a senhora, é a última vez que a gente vai tentar, a tentativa é para salvar a perna da Andresa. Falaram para meus pais que eles iam tentar a última vez. Se caso não desse, eles teriam que amputar a minha perna. Andresa, que coisa séria, hein? Imagine para os pais, para essa mãe. O mais importante Deus fez, Ele livrou a Andresa da morte. O mais importante é a vida. Inclusive a Bíblia fala, para os que estão na companhia dos vivos, ainda há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Se não me falha a memória, o versículo 4. Há esperança. A situação parecia ser irreversível, correndo o risco de quê? De perder a perna dela, amputar a perna, tudo por causa de um acidente. Nós temos aqui uma reportagem falando a respeito dessa questão de acidentes. Vamos ver a respeito disso. Romper um osso, quebrar uma perna, uma dor que só sente quem passa por ela. Múltiplas fraturas é romper diversos ossos, é passar por essa dor de forma muito mais intensa e de uma só vez. Uma dor que, infelizmente, nem todos conseguem suportar. Uma luta contra a vida, pois o estágio de vida ou morte é, de certa forma, iminente para quem sofre com esse problema. Imaginem você ter assim um osso quebrado, principalmente da perna, por causa de um acidente, nada fácil. Realmente tem que correr para salvar a vida. Nós temos o especialista de hoje. O especialista de hoje é o doutor Luiz Augusto. Ele é um ortopedista que tem uma linguagem mais técnica para nos explicar a respeito de fraturas como essa, quebrar um osso. Doutor Luiz, por sinal, somos até xarás, né? Meu também é Luiz com Z. Doutor Luiz, o que o senhor tem para nos dizer? A fratura ela pode ser múltipla quando você tem mais de uma fratura no mesmo osso ou mais de uma fratura em outras partes de ossos. E ela pode ser classificada também quanto o próprio traço da fratura, né? Se a fratura tem um traço simples, né, que é um traço só, ou quando ela tem mais de um traço, no caso formando uma cunha,
que no caso seria uma fratura em cunho, ou quando você tem uma fratura complexa, que no caso a gente chama de fratura cominutiva, quando você tem mais de 2 traços no mesmo osso em si, tá? Então, assim, quanto ao tratamento, essa classificação ela ajuda bastante, porque muitas das vezes quando você pega uma fratura aberta, que no caso é o caso da fratura exposta, você tem que primeiramente já, ela sendo múltipla ou a própria simples, né? Você tem que primeiramente atender esse paciente visando diminuir o nível de infecção. Então você tem que estar fazendo uma antitetânica, tem que estar fazendo uma antibiótico terapia profilaxia e você também tem que fazer a estabilização do osso como forma primária em si. Essa fratura, como ela é aberta, ela é exposta, ela tem que ser feita em 2 tempos, quando a fratura não é pontiforme, ela tem um nível maior de complexidade. Em 2 tempos, significa que no primeiro tempo a gente vai ter que estar tratando essa fratura com fixador externo, que é aquele fixador que usa alguns pinos, né? São pinos de chance. E aí o paciente ele fica internado no hospital, muitas das vezes, fazendo uma antibiótico terapia venosa e sendo assistido. E ali pode estar fazendo ultrassom, Doppler, para poder ver se tem alguma trombose, né? Passadas 2 semanas em que o paciente não evoluiu com nenhum quadro infeccioso, é feito a segunda parte do procedimento cirúrgico com a fixação definitiva da fratura. Então, havendo condição de pele, abre-se a pele e faz a fixação da fratura com placa ou dispositivo de fixação intramedular, no caso. Se for uma fratura múltipla e, no caso, se ela estiver em 2 ossos, como se você estivesse na perna e na coxa, logo você vai ter um joelho flutuando. Então isso é um grau de gravidade muito complexo, porque no caso você pode ter uma lesão com partes de... você pode ter uma lesão vascular no caso. A fratura, quando nós temos, você tem a ruptura do osso, logo ali você tem a parte da medula, né? Então aquela substância ela é gordurosa e no ato de que você tem uma fratura, vamos supor, do fêmur, que é um osso longo, você tem uma chance muito grande de vir a óbito, até por um tromboembolismo pulmonar ou até por algum evento isquêmico cerebral. Doutor Luiz Augusto, situação difícil, complexa, dolorosa e até arriscada. Que Deus abençoe os médicos, que dê sabedoria, inteligência, prudência para exercerem essa função tão importante para nós. Louvado seja Deus pelas vidas dos médicos, mas preste bem atenção. A vida, a esperança. A situação da nossa amiga, a Andresa, não foi nada simples, mas a gente vê que é uma família de fé. A mãe é uma pessoa de fé, a própria filha também. E nós vemos que por trás disso houve um amparo espiritual. E ninguém melhor do que a própria Andresa para nos explicar melhor a respeito disso. Andresa, por favor, continue seu testemunho. Foi aonde eu falei para ele, olha, Deus capacitou os médicos, eu vou largar nas mãos de Deus e do Senhor. E aí fizeram e ali a minha perna começou a reagir devagarzinho. 2 horas da manhã eles vieram dar notícia para nós que tinha ocorrido bem e ele agradeceu nós por nós ter falado de Deus para ele, né? Mesmo com o sucesso da cirurgia, os médicos avisam sobre as sequelas. Os médicos sempre diziam assim, ó, mãe, não pode ter esperança que ela vai ficar boa, mãe. Eu fiquei 32 dias no hospital, os médicos ainda diziam que eu ia ter uma sequela, que eu ia ter uma paralisia parcial ali, que eu não ia ter um movimento 100%. Ela não podia usar mais salto, ela ia usar um sapato adaptado. Eu não ia conseguir caminhar bem, eu não ia ter aquela vida que eu tinha antigamente. Que eu ia ficar ou mancando, ou meio puxando a perna. Os pastores da nossa sede sempre com nós, orando. Mas em nenhum momento eu perdi a minha fé. Sempre acreditando em Deus que ela ia ficar bem. Eita, é complexo, hein? Como eu falei, doloroso, mas tem que ter paciência. Eu vejo aí a fé da família, a mãe, mulher de fé. E a Andresa também na mesma fé, apesar dos laudos, relógios especialistas, eles não vão exagerar. Dentro daquilo que eles se especializaram, eles viram, no caso aí o cirurgião, o ortopedista, ele viu que correria sérios riscos dela ter muitas limitações. Mas elas insistem em falar a respeito da fé. Insistem o quê? Em falarem a respeito da fé. E é algo interessante mesmo. Este Deus a quem servimos
é um Deus poderoso. Quem servimos? Nós da Igreja Internacional da Graça de Deus, cujo presidente é o senhor, cujo fundador é o senhor missionário R.R. Soares, Romildo Ribeiro Soares, nós pastores, juntamente com ele, na mesma fé, pregamos sobre essa fé que salva, que cura e que liberta, fé de resultados, que opera maravilhas. Inclusive, por falar na palavra de Deus, na primeira carta de Paulo, escrita aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 8, nós temos aqui o seguinte, Paulo, ele escreveu o seguinte: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Há situações em que nós nos vemos assim, nos desesperamos. A situação é tão adversa que aos olhos humanos não tem como escapar daquela situação. Às vezes a situação mesmo que leva à morte. Enfermidades, doença, um acidente trágico como esse que aconteceu com a Andressa, olha, ela poderia ter suas pernas amputadas. E, olha, saiu da boca de quem? De especialistas da área, do médico, ser humano. Amigo, de repente você está passando por isso. Amiga, de repente é você que está passando por essa situação. Você acha que não tem mais saída para você, que não tem mais salvação para você. Quem te disse isso está mentindo. Eu sempre digo, repito, Eclesiastes 9:4. Para os que estão na companhia dos vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Você está respirando, então se você está vivo, tem solução. Você tem que substituir o medo, a insegurança, a incerteza, a dúvida, pela certeza daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Deus pode e Ele faz quando cremos nele. O versículo 9 diz assim: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Olha o que o apóstolo Paulo aqui diz. Ele, um homem, um servo de Deus. A situação não estava nada fácil, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Olha a declaração dele. A situação para eles estava impossível, para que eles confiassem em Deus. Quando tudo está perdido para nós, quando chegam os limites do homem, então é para entrar o poder de Deus, porque para Deus tudo é possível. E se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Veja mais comigo aqui o versículo seguinte, versículo 10. O qual nos livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda. O qual nos livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda. E Deus o livrou. Deus é poderoso para livrar toda e qualquer pessoa que a Ele recorre. Deus é bom, livrou a Andressa da própria morte. Deus fez a obra na vida dela. E Ele quer fazer também a obra na sua vida. Acredite nisso. Deus tem poder para operar, fazer maravilhas. E vamos ver agora a conclusão dessa história com a nossa amiga Andressa. Após a alta hospitalar, ela segue com os cuidados em casa e, dia após dia, começa a ver o agir de Deus. Todos os dias era curativo, todos os dias tomava morfina por causa da dor. E a gente sempre assistindo o show da fé, né? Sempre olhava a nossa TV, sempre ali na fé. Ia lá na igreja, né? Sempre buscando. Nunca deixei de buscar. E assistindo o missionário sempre orava pelas sequelas do acidente. Quem tinha sofrido o acidente não ficaria com nenhuma sequela. Sempre assim, né? Com o copo d'água na TV e dava pra ela. Comecei a caminhar devagarinho, assim, com o andador. E graças a Deus não precisou mais. Os médicos falaram que é um milagre, que os médicos não sabiam o que estava acontecendo. Como é que a Andressa está se recuperando bem, né? Eu disse, é o Deus que a gente serve. Ali Deus foi me dando a certeza, parece que alguém segurava a minha perna assim, porque ela estava bem frágil, né? Mas parecia que alguém segurava ela. Foram cerca de 5 meses até a cura completa. Hoje Andressa realiza os movimentos para a glória de Deus. E hoje eu tô bem, tô caminhando, tô dirigindo, tô fazendo as coisas que eu sempre fazia aos poucos. Ela tá usando o saltinho dela, fazendo serviço, indo para a igreja, dirigindo, sem moleta, sem nada.
Se não fosse ele desde o dia do acidente, não estaria aqui, estaria com a minha perna amputada. Jesus é tudo, gente do céu. Ele é maravilhoso. Jesus é tudo, assim, ele é o amor, ele é a vida. Sou filha dele, então tudo que ele fez e tem feito na minha vida é tudo para a glória de Deus. Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. É maravilhoso esse nosso Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso. Sem palavras. Olha, vamos agora aos fatos curiosos aqui, que eu tenho certeza que tem coisa boa também pra gente, em nome de Jesus. Ô Anderson, é contigo. Nos fatos curiosos de hoje, eu quero te apresentar a história que aconteceu no dia 10 de novembro de 2022. Uma colisão entre um carro e uma carreta. O carro ficou completamente destruído e o corpo de bombeiros foi até o local para fazer os resgates. Aconteceu na BR-163, sentido Itaúba. O motorista do carro foi arremessado com o impacto. Ele sofreu traumatismo craniano e algumas fraturas. O carro ficou completamente destruído, sem possibilidade alguma de reaver qualquer peça. Mas, de forma milagrosa, o motorista sobreviveu. Curioso, não? Que é isso? Amigo, que acidente feio, né? Mas o motorista foi cuspido para fora. Tomara que tenha sobrevivido. Quero fazer uma oração por você. Vamos unir a nossa fé? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, em poucas palavras, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa agora e eu determino que todo mal que tenha afligido a alma dela, que tem perturbado, perturbação, ansiedade, inquietação, medo, todo mal que tem agido não só na mente, mas no corpo, nessa casa, nessa família, eu determino em nome de Jesus, vai embora, mal. É uma ordem pelo poder de Deus, fique curado, seja livre pela fé em nome de Jesus. Eu sou o pastor Luiz Fernando, o endereço da igreja em que eu pastoreio está na Rua Tirol, número 19, aos domingos, 7 da manhã, 9h30, às 15 e às 19 horas. Rua Tirol, número 19. A palavra urgente está terminando aqui e nós vamos finalizar agora essa programação com essa música linda, esse louvor lindo com a Isabela Rios. A música Se Eu Apenas Te Tocar. Amigos, o palavra urgente fica por aqui, mas Deus é contigo. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, eu sei que tudo mudarás, que tu me curarás. Se eu apenas te tocar, Senhor, teu amor me alcançou, minha fé me salvou. Teu amor me alcançou, minha fé me salvou. Teu amor me alcançou, minha fé me salvou. Teu amor me alcançou, minha
fé me salvar.